Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese. Como sempre, toda sexta-feira nós temos aí Compondo a Tese, onde eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem ali as notícias para quem quiser, o link para as notícias, para quem quiser aprofundar. Tá? A gente começa com o IPCA 15, tá? Veio aí com a inflação com alguma queda, alguma redução, algum arrefecimento. Quando a gente olha o último 12 meses, em 5,4%, 5,40%, tá? Então, algum movimento aí positivo, no sentido de demonstrar um início aí de arrefecimento. A gente justamente acompanha daqui para frente para entender se aquilo ali tem continuidade ou se foi uma questão pontual. O desemprego ficando em 6,6% no trimestre até abril, tá? A menor taxa histórica para o mês, o que acaba sendo positivo, demonstrando resiliência na economia brasileira, que vem confirmada pela divulgação do PIB, crescendo 1,4% versus o trimestre anterior, no primeiro trimestre, e 2,9% versus o mesmo período do ano passado. Então o Brasil ainda continua, mesmo com taxa de juros mais alta, crescendo de forma robusta. A gente tem a Petrobras divulgando agora há pouco que vai reduzir em mais 7,9% o preço do querosene da aviação em 1º de junho, tá? Que justamente deve auxiliar na continuidade de redução de custos para operações de aviação. Isso aí inclui, obviamente, listadas na bolsa aí, Gol, Azul e a Latam também, né? Mas a Latam não é o caso aqui do que a gente vê mais de perto. Passando aos ativos que não estão no portfólio, a gente tem Carrefour com o último dia de negociação hoje, tá? Então a gente tem aí, a partir de segunda-feira, a operação da França sendo negociada aqui através de BDR, porque o CRFB3 não é mais negociado, tá? E aí aquilo ali, o BDR aqui é para justamente quem escolheu parte do pagamento ou o pagamento completo pelo fechamento de capital em BDR da empresa francesa. Na sequência, temos a Melius lançando oferta de ações, tá? Um follow-on com bônus de subscrição, inclusive. Tá? E aí o bônus de subscrição são em 10 séries, é tudo complexo lá, a forma que eles lançaram o bônus de subscrição. De qualquer forma, aí eles buscando no mínimo de 150 milhões de reais para comprar Bitcoin. A galera do canal já sabe qual é a minha opinião sobre isso, tem vídeo sobrando, falando, demonstrando que Bitcoin não é investimento. De qualquer forma, vai ser interessante de assistir. Esse follow-on, dependendo da demanda, pode chegar ali a 450 milhões, isso daí com base no preço atual, mas não quer dizer que o follow-on vai ser feito nesse preço, dado que vamos ter ali o processo de book building, certo? Dependendo das ofertas de compra, da demanda ali pelo follow-on, a gente vai ter a possibilidade de triplicar o montante, certo? Podendo chegar ali a 450 milhões de reais, e o preço ali definido justamente dependendo da demanda e do processo de book building e da aceitação da operação, dependendo justamente desse processo. Passando aos ativos do portfólio, a gente tem Infracommerce implementando efetivamente, né, oficialmente, a reestruturação da alavancagem, agora de fato oficializado, o que é bem positivo. A dinâmica ali da operação, como falado na análise, já se mostra ali num direcionamento de melhoria contínua, médio e longo prazo, certo? Agora com a oficialização da nova estrutura de capital, ainda melhor, mas já vem entregando aí 2 trimestres de resultado positivo. O primeiro resultado positivo por parte da operação no Brasil desde o IPO, então bem positivo. No caso da Zemp, nós temos o Mubadala falando de avaliar, que está avaliando a possibilidade de realização de OPA, de oferta pública de aquisição, para fechamento do capital aqui no Brasil. Falou ali de 3,30, 3,50 como um preço que eles veem justo, é completamente fora da casinha, absurdo. Esse daqui é um daqueles que, dado o pequeno número ali de acionistas minoritários, né, 30%, 20 e tantos por cento, vai se fazer necessário ali votar em assembleia. Então acho que se vier uma oferta, vou participar da assembleia, porque é algo aí relevante, não tenho nenhum interesse de fechar capital da Zemp aqui no Brasil nesse preço, acho completamente fora da casinha. É uma atitude oportunista ali que justamente eu comentei, o efeito que tem de alugar as ações, que geram esse tipo de reflexo secundário. Tá? O grupo TOC, antiga Mobile, passando a negociar as ações com o ticker TOKY3, ao invés de MBLY3, na terça-feira que vem, tá? Dia 3 de junho. Então, só para a galera saber, nada que chame muita atenção. O CEO e CFO da Neogrid saindo fora, disseram que era renúncia, mas parece que eles foram meio que empurrados para fora. Digo isso porque na teleconferência que a gente teve do resultado, eles demonstraram ali justamente que os planos não foram muito como que eles esperavam. Falaram de baixa aderência abaixo do esperado aos novos produtos e por aí vai. E agora assume ali como CEO uma pessoa da parte técnica, tecnológica efetivamente da operação, que eu acho que ajuda a alinhar
Nesse tipo de operação, acho que vale mais a pena ter um CEO mais vinculado à parte técnica do que um CEO com aquela ideia clássica de CEO, de gestão, de pessoas, blá blá blá. De modo que isso daí pode ser um movimento bem positivo para a operação, tá? Mas me pareceu ali que eles foram empurrados para fora pelo mau desempenho. O CAD apontando risco de concentração para fusão entre Pets e Cobasi, o que não faz absolutamente nenhum sentido. As duas vão ter ali aproximadamente 10% do mercado brasileiro. Acho que eles simplesmente não têm muita noção do que estão falando aqui. E aí se focam ali na questão de lojas aqui no Brasil, mas o mercado brasileiro é constituído em grande parte por venda online, então a loja física não é propriamente uma questão. De modo que acho que é extremamente equivocada essa leitura, mas a gente vai ver aí justamente o CAD fazendo uma análise mais aprofundada para mostrar algum serviço, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Obviamente, chamando a atenção, a gente tem a Azul entrando em Chapter 11, já pré-acordado com o apoio de credores, arrendador e os parceiros, a United e a American Airlines, o que coloca ela numa posição ali bem positiva para justamente encerrar logo esse processo, acabando e fechando do outro lado com a alavancagem equacionada com a qualidade operacional e, muito provavelmente, aí, com várias medidas para melhoria da própria operação. Então ela entra já toda com a operação com o Chapter 11 pré-acordado e a expectativa ali é de finalizar isso até o começo do ano que vem. Então é bem positivo. Aí, o movimento, como falei aqui várias vezes, não via como necessário fazer uma recuperação judicial, mas a gestão ali viu isso como mais positivo para reestruturar a alavancagem. Então, como colocado ali meu posicionamento, a posição na ativa é mantida e tem aí interesse, à medida que o preço vai caindo, em aumentar a posição de forma mais agressiva mediante disponibilidade de caixa, dado que no final desse processo a gente sai com uma operação muito melhor do que a gente tinha anteriormente, já equacionada com melhoria forte. Tá? No final ali, a gente deve inclusive ter United e American Airlines se tornando sócias da Azul após a recuperação judicial. Tá? A Havaianas lançando um collab, mais um, né? Antes a gente fez aqui no Brasil 2 ou 3 vezes com a Dolce & Gabbana, agora com a Gigi Hadid, que é uma influencer com 70 milhões de seguidores ali nas redes sociais dela. E isso daqui focado mais na expansão internacional, que é justamente a parte que a operação está patinando um pouco mais. Passando aos podcasts, a gente tem o PBS NewsHour falando sobre o encontro do Trump com os detentores, ali, os que mais têm moeda cripto do Trump, né? Mostrando justamente a relação meio corrupta, ali, meio escusa entre o Trump e a questão de como ele está fazendo dinheiro durante a presidência. Então, o nome aqui é Private Event with Crypto Consumers Fuels Accusations of Trump Profiting off Presidency. Na sequência, a gente tem o What Next TBD da Slate, se não me engano. Acho que é da Slate, tá? Mas com Crypto's Big Win, falando justamente do andamento da cripto com a nova presidência do Trump, de como é que isso aí está indo numa direção que é positiva para o mercado de cripto. A gente passa para China Power com a relação entre Europa e China, um podcast mais longo, bem interessante, tá? Falando justamente da relação entre os dois núcleos ali os dois núcleos geopolíticos, tá? O nome é Europe's Balancing Act with China, a Conversation with Janka Ortel, justamente comentando como vê a situação. A gente tem o colunista da Eldorado, Pedro Neri, comentando a Janja, certo? O andamento, aí, os malefícios que tem causado, o direcionamento que foi dado recentemente. Isso aqui muito mais para ver o modo ali que o governo está lidando com a forma que ela está atuando. Tá? O PBS NewsHour novamente falando de um livro que acabou de ser lançado sobre o Prigozhin e o grupo Wagner, que é basicamente o grupo paramilitar meio que controlado pela Rússia, mas de forma disfarçada o suficiente que eles conseguem dizer que não é o exército russo propriamente. Então, o nome é Putin's Sledgehammer Reveals How Wagner Group Became So Powerful It Threatened Him. Então, comentando aí justamente um pouco mais do grupo, desde da fundação até o momento ali que o Prigozhin é assassinado, a evolução dele, por aí vai. Tá? Mais um China Power, agora falando da dominância da China com construção de navio, também bem interessante, fala da dinâmica ali para os Estados Unidos e de como a China disparou nesse processo de construção de navio, de embarcações. Tá? Então, China's Shipbuilding Dominance, a Conversation with Eric Labs and Matthew Fanaioli, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Tá? Mais um PBS NewsHour,
Agora, falando sobre os perdões que o Trump tem dado para aliados políticos e loyalists é gente leal a ele, tá? E look at Trump's controversial pardons for political allies and loyalists. Mais um PBS News Hour, agora falando do processo que a NPR está lançando contra, na verdade a NPR discutindo a possibilidade de processar o Trump, se não me engano a PBS já processou, ou a NPR processou, tem uma galera aí de rede de notícia pública americana que está processando ele pela tentativa dele de tirar funding, de tirar dinheiro deles, impossibilitando ele grande parte do trabalho que é feito, tá? E aí as consequências disso sobre a First Amendment, sobre o direito de expressão, tá? Então aqui o nome é NPR CEO discusses suing Trump's administration over order targeting funding. Na sequência, The Journal, do New York Times, e aí falando mais aprofundadamente, de forma mais floreada, sobre justamente o processo da NPR, tá? NPR CEO on the fight over public media. E por último aqui, o What Next TBD, se não me engano também da Slate, falando sobre... É da Slate isso daqui? Agora não sei. É Slate, exatamente, é da Slate mesmo. Falando sobre mais um podcast aí, falando um pouco mais sobre desenvolvimento de guerra através de drones. Tá? Então bem interessante, The Drone Wars é o nome. E por hoje ficamos por aqui. Tá? Como eu falei ali, o final de semana eu devo ficar mais quieto, devo fazer análise da Mobile no domingo, porque eu tô realmente assim, o pó da rabiola, tô exausto. E devo dar uma descansada nesse final de semana. Viemos aí de vários finais de semana com várias análises e pesados aí da temporada de balanço. Então eu vou dar uma aliviada para ficar um pouco mais quieto. E a gente deve ter pelo menos a análise da Mobile durante o final de semana, muito provavelmente no domingo. Tá, galera? Valeu. Precisando de mim, tô sempre no Insta, @investircomsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no domingo, imagino eu. Tá? É possível que tenha alguma coisa aí no meio do caminho, um short, alguma coisa assim, mas no domingo com a análise da Mobile. Valeu, galera. Beijão.